Bem-vindos ao curso de Introdução a Banco de Dados e Linguagem SQL. Primeira semana. Conteúdo programático. Conceito de banco de dados. Características gerais de um SGBD. Arquitetura de um SGBD. Modelo Entidade e Relacionamento ER. SQL. Instalação do Postgres SQL. Conceito de banco de dados. Um banco de dados é uma coleção de dados organizada de forma que um computador possa armazená-los e recuperá-los de maneira eficiente. Sempre que for possível agrupar informações que se relacionam e tratam de um mesmo assunto, podemos dizer que temos um banco de dados. Podemos exemplificar situações clássicas como uma lista telefônica, um catálogo de CDs ou um sistema de controle de RH de uma empresa. Um banco de dados é criado e mantido através de um software de propósito geral chamado Sistema Gerenciador de Banco de Dados, ou SGBD. Características gerais de um SGBD. Um SGBD é um conjunto de programas que permitem armazenar, modificar e extrair dados de um banco, provendo para isso um ambiente que seja adequado e eficiente, retirando a responsabilidade do usuário fazer buscas ou manipular o banco diretamente. Suas funções tornam a consulta eficaz, garante que os dados estejam corretos com relação ao domínio especificado e implementam a segurança no acesso, na prevenção de falhas e evita conflitos de acesso simultâneo a dados por transações, bloqueando ou dando timestamp. O SGBD define uma arquitetura de 3 esquemas: o usuário final, mapeamento externo lógico e mapeamento lógico físico. Para que possa ser útil, o SGBD deve oferecer confiabilidade, integridade, segurança, visões, interface, interdependência de dados, autodescrição, concorrência, capacidade de rodar de forma distribuída e alta performance. Arquitetura de um SGBD. Modelagem de dados. Um modelo de dados é usado para descrever a estrutura lógica e física de um banco de dados. Os relacionamentos, tipos de dados e restrições fazem parte dessa estrutura ou nível, e se dividem em 2 tipos. Alto nível podemos chamar de modelo de dados conceitual ou modelo entidade em relacionamento. O seu principal conceito é uma projeção dos dados que deixa o mais próximo possível da visão que o usuário tem dos dados. Baixo nível, conhecido como modelo de dados físico, é o que fornece uma visão mais detalhada do modo como os dados estão armazenados no computador. Esquemas. Quando é usado o termo descrição do banco de dados, entendemos como a chamada de esquema de um banco de dados, que é especificada durante um projeto de banco de dados. 3 níveis de esquemas: conceitual, interno e externo. Esquema conceitual deve apresentar uma visão de alto nível do banco, independente da forma de armazenamento, refletindo apenas a semântica do empreendimento que está sendo modelado. Esquema interno. Obtém-se uma representação eficiente do esquema conceitual em termos dos métodos de acesso e estrutura de arquivos oferecidas pelo sistema de gerência de banco de dados. Visão especializada do banco para cada grupo de usuários do ponto de vista lógico. Instâncias. As instâncias são formadas quando dados são guardados no banco por um determinado tempo, sendo alteradas toda vez que uma alteração na base de dados é realizada. O SGBD garante que todas as instâncias satisfaçam ao esquema do banco de dados, respeitando sua estrutura e suas restrições. Modelo Entidade e Relacionamento ER. Introduzido em 1976 por Peter Chen, é a abordagem mais adotada para a modelagem conceitual de dados. Seu objetivo é facilitar o projeto de banco de dados, representando sua estrutura lógica. Modelo baseado na percepção do mundo real como um conjunto de objetos chamados entidades e pelo conjunto de relacionamento entre esses objetos. Estrutura-se em forma de tabelas bidimensionais com linhas e colunas.
A manipulação destes dados faz-se de acordo com a teoria matemática das relações, a álgebra relacional. Conceitos básicos do modelo R. Entidades. Objetos básicos do mundo real. Um conjunto de entidades agrupa entidades do mesmo tipo. Relacionamentos. Associação entre conjuntos de entidades. Atributos. Associados a entidades e a relacionamentos. Uma entidade é representada por um conjunto de atributos. Cada atributo possui um domínio. Com a linguagem SQL é possível criar, alterar e remover todos os componentes de uma base de dados, como tabelas, índices, vírgulas, etc. Inserir, alterar e apagar dados, interrogar a base de dados, controlar o acesso dos utilizadores à base de dados e as operações que cada um deles tem acesso, obter garantia da consistência e integridade dos dados. A linguagem SQL é constituída de diferentes tipos de comandos, e esses comandos são agrupados em três categorias principais, sendo comandos DDL, as instruções que definem a estrutura de armazenamento de dados, DML, os comandos que manipulam os dados, e DCL, os comandos que controlam o acesso aos dados. Durante as atividades do dia a dia, você utilizará com mais frequência os comandos do tipo DDL e DML. DDL, quando você cria um banco de dados, ele inicialmente está vazio. Antes de começar a consultar e alterar dados, é preciso definir onde e como as informações serão gravadas dentro do banco de dados. Você cria diversas tabelas explicitando o tipo de dados em cada campo, as chaves estrangeiras, os índices, as regras. Esses comandos de criação e alteração de estruturas são os comandos de definição dos dados, pois define como os dados serão armazenados. Quando falamos em DDL, estamos falando de comandos do tipo create, alter ou drop, comandos que criam, alteram ou excluem objetos como tabelas, processos, índices e relacionamentos. DML. Depois que você criou suas tabelas, definiu relacionamentos, índices, etc., é hora de manipular seus dados. Os comandos SQL que manipulam dados são os populares select, insert, update e delete. Eles fazem parte do DML. DCL. Com um banco de dados pronto e rodando, é importante definir quem poderá acessá-los. Enfim, precisamos definir a segurança do seu banco. Os comandos responsáveis por essa segurança são DCL. Comandos como grant e revoke fazem parte desse grupo. Aqui na instalação do Postgres, tá aqui o link e nós vamos deixar a descrição abaixo no vídeo. O link para vocês fazerem o download é o www, tá aí abaixo do vídeo. É só vocês copiar e colar lá no Google que ele vai aparecer. Depois de baixar, é só dar 2 cliques no setup que ele vai iniciar. Ele vai iniciar com essa parte aqui, setup. É só vocês clicar em next. Ele vai mostrar o diretório onde vai ser instalado o Postgres. Se você quiser alterar, você altera. Se não, pode deixar padrão, que ele vai instalar na raiz mesmo do C. Next. Se você quiser alterar o local, você altera o local. Se você não quiser, você não altera. É só next para continuar. Aí em seguida ele vai pedir uma senha. Essa senha é padrão, que a gente vai precisar ela na hora de utilizar lá o Postgres. E aqui é o localhost. Você coloca lá o localhost.
é padrão, ele já vem, esse é o padrão do Postgres. Você deixa ele, se for MySQL seria outro número. Você permanece esse, deixa, vai next. Aumentar só a performance. É só clicar em next, não precisa mexer em nada. Pronto, aqui ele informa que está finalizando a instalação. Pede para fechar. E aqui você vai lá na todos os programas. PGD Admin 3. Eu vou demonstrar num videozinho rapidamente como faz isso aí. E aqui ele já abre, já demonstra a parte aí. Assim que você inicia, ele pede a senha. E você está pronto para executar. Eu vou mostrar rapidamente aqui no vídeo. Um pouquinho rápido como é que se faz. Eu já estou com ele aberto aqui, mas eu vou fechar. Para uma demonstração muito rápida e simples. Vou aqui. Todos os programas. Tá ele aqui, Postgres. Iniciar e vai logo pedir uma senha. Quando você for aqui é onde vai ficar as tabelas. Vai pedir uma senha. Pronto, tá aí minha senha. E aqui vem as tabelas. Se você, quando você mais na frente, nos próximos vídeos você vai ver como é que se cria a tabela, edita e etc. Valeu, pessoal. Até a próxima.